Tudo bem, galera? Chegou então a hora do nosso vídeo das perguntas e respostas que vocês aí deixaram no Facebook. Vamos lá? Como todos sabem, eu abri um post na página do Facebook pedindo para que vocês fizessem perguntas e que eu responderia, independente de qualquer assunto. Obviamente todas as perguntas foram relacionadas à TI, no caso a programação, informática. Bom, vamos ver, o que eu souber eu responderei, o que eu não souber eu terei que pesquisar. Primeiro a perguntar foi o Samuel Gomes. Viu o programa que mandei? O que achou? Dicas? Ui. Samuel, nem sempre eu consigo ver tudo que o pessoal manda. Eu realmente estou recebendo muitos e-mails, muitas mensagens. O pessoal está pedindo para mim ver o que eles estão fazendo, os programas que eles estão desenvolvendo, mas infelizmente eu não tenho muito tempo para isso. Então tá complexo para mim. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso, mas por enquanto não deu tempo ainda. Beleza, Samuel? Rodrigo Crepaldi. Qual seria a importância dos ponteiros na linguagem C# e C++? Teria como fazer uma breve explicação sobre ponteiros? Bom, ponteiros em programação, uma breve explanação. Quando eu crio uma variável, eu crio uma variável do tipo inteiro lá. Por exemplo, eu declaro uma variável número do tipo inteiro. Então eu sei que a variável, quando eu chamar ela, quando eu invocar ela, ela vai me direcionar para o ponto de memória onde está armazenado a minha informação. Lá o programa já armazena um espaço para que o programa grave as informações. O ponteiro, ele simplesmente grava o endereço de memória onde começa essa informação. Então ele não sabe que tipo de dados tem lá, ele não sabe que é um inteiro, ele não sabe se é um string, ele não sabe se é um objeto. Ele apenas sabe que no endereço tal da memória existe uma determinada informação. Quem tem que tratar isso é o programador. Ele tem que identificar, ele tem que saber qual é o tipo de informação que ele vai buscar naquele endereço de memória. Mas isso é bem complexo ainda para vocês entenderem. Vamos deixar para uma parte posterior. Daislan Soares. Qual seria a melhor linguagem para processamento de imagens? Tipo, uso Java, mas percebo que é lento. Processamento de imagens, eu não sei dizer exatamente qual é a linguagem que poderia ser melhor ou indiferente. Eu acredito que qualquer linguagem pode tratar uma informação. Tá complicado o barulho aqui, né? Qualquer linguagem tem a possibilidade de trabalhar com imagens ou qualquer tipo de dados. Porém, algumas são, obviamente, mais específicas ou mais limpas, mais objetivas, mais puras, por exemplo assim. O Java é uma linguagem interpretada. Ela necessita tu criar o código dela, vai ter que ter um programa intermediário que vai ler aquele teu código e vai transferir ainda para o sistema operacional, fazer a leitura e executar esse programa. O que não é o caso do C#, por exemplo, que tu faz um programa diretamente e o sistema operacional é que vai ler ela. Independente de um middleware, que se chama, que seria um programa intermediário para ler entre o sistema operacional e o teu programa, existe um outro programa que faz a leitura. Assim funciona o Java. O C# não, o sistema operacional que vai interpretar o próprio programa. Gustavo Cruz. Você acha que daqui a alguns anos o mercado de trabalho para programadores vai estar muito cheio? Olha, Gustavo, a programação é uma área muito boa. E ela é igual medicina, nunca vai acabar. Porque enquanto existirem computadores, sempre haverá necessidade de programadores. E a programação não é uma coisa tão simples que qualquer um faça. Não que qualquer um não possa fazer, mas eu digo assim, ó, as pessoas se adaptam melhor, certas pessoas têm mais facilidade com aquilo. Então provavelmente essas pessoas vão se dedicar à programação. Provavelmente as pessoas que não levam muito jeito, elas vão optar por outra carreira. Então a programação sempre vai estar em alta. É uma boa opção. Quem leva jeito para a coisa, vale a pena estudar e se dedicar a isso. Principalmente na área de jogos, que no Brasil tem crescido muito.
Quem acompanha as notícias aí sabe que o setor de tecnologia para jogos ou qualquer área de programação tem bastante mercado e há bastante busca de profissionais. Então vale a pena sim. Rafael Nepomuceno. Já fez ou pensou em fazer concurso público para a TI? Rafael, eu não gosto de concurso. Eu sou contra concurso público porque eu acho que as pessoas não trabalham direito em concurso público. Tá? Eu acredito muito mais nas pessoas que trabalham diretamente com o chefe ali, que elas sabem que hoje elas podem chegar para trabalhar e o chefe pode mandá-las para a rua. Assim elas têm mais comprometimento com o que estão fazendo. Concurso público, sinceramente, eu não confio muito nas pessoas, no trabalho dessas pessoas. Eu não acredito que elas tenham dedicação total. Não que todo mundo haja dessa forma, mas eu não acredito nessa forma de trabalho. Espero que tenham me entendido, não vou me levar mal. Mas eu espero nunca precisar fazer um concurso, não. Rodrigo Crepaldi. Rodrigo Crepaldi, novamente, outra pergunta do Rodrigo Crepaldi. Vou responder, Rodrigo, sem problema. Por que começou a programar? Era seu sonho mexer com programação desde o começo? Algum dia imaginou que teria tanta repercussão igual está tendo hoje? Rodrigo, na verdade, como eu já falei nos meus primeiros vídeos, eu não tinha noção de programação nem de computador. Eu tive acesso a um computador com 18 anos que eu fui ter um contato. E o meu computador que eu comprei para para trabalhar, eu acho que eu tinha 19 anos. Não lembro exatamente, 19 ou 20 anos já. Já era bem tarde. Eu não tinha noção mesmo e a programação caiu assim de uma forma bem interessante para mim. Isso está no primeiro vídeo do canal, lá está explicado. Se tu quiser acompanhar lá, se de repente você não viu lá, é bem interessante. Algum dia imaginou que teria tanta repercussão? Como eu não tinha conhecimento da coisa, sinceramente não almejava isso, não tinha noção. Mas eu fiquei bastante surpreso e certamente estou muito feliz com a programação e com a projeção que ela tem aqui na nossa área, no país inteiro. E não era o meu sonho, tá, Rodrigo? Meu sonho inicial, quando eu era criança, eu sonhava em ser caminhoneiro. Depois sonhei em ser músico, um guitarrista famoso e tal. Mas não consegui. Acabei entrando numa banda, tem uma banda, mas eu sou baixista. Felipe Silva. Felipe Silva. Qual a diferença do C++ para o C#? Pascal. As grandes diferenças é, se possível, exemplos de coisas que não é possível fazer com a linguagem e sim com outra. Tá, pelo que entendi, você quer saber a diferença das linguagens e o que dá para fazer com uma e o que dá para fazer com outra. Bom, o C++ é uma linguagem que veio depois do C++, que veio depois do C. Então a linguagem primária seria o C, primária dessa linha. Tá? O C# é uma expansão é uma continuação dessa linguagem C. É um melhoramento. Digamos, poderíamos dizer que é o C+++++. Mas não. Na verdade, o C# é totalmente baseado no C em relação à orientação a objeto. Mas é uma linguagem nova, totalmente diferente. Você não pode abrir um programa em C++ e compilar ele no C#. São coisas diferentes, apenas a origem é a mesma. Tá? O Pascal foi uma linguagem criada para ser limpa, objetiva, clara. E para mim, na minha opinião, a incumbência dela satisfez. Para o que ela foi planejada, atendeu perfeitamente seus requisitos. Porque eu simplesmente olho o código da linguagem Pascal e eu entendo de primeira. As linguagens originárias do C, como até o Java, o PHP e tudo mais, eu não gosto daquela marcação com os chaves ali. Eu prefiro com o begin e end. Então eu olho um código do Pascal e eu entendo de primeira. Já não é o que me acontece tão assim claramente com o C#. Em relação ao início e fim das coisas, entendeu? Um bloco de comando onde termina, onde começa, eu ainda me confundo. Mas o Pascal eu acho melhor para isso. Mas o Pascal foi uma linguagem que talvez não tenha sido projetada, não tem uma ênfase assim como uma linguagem, como todas as linguagens que seguem o mesmo padrão. Ela tem um padrão totalmente diferente. Hoje ela é utilizada no Delphi, tá?
O Delphi utiliza a linguagem Pascal. Não ficou muito claro o que eu falei, mas entenda-se que inicialmente Pascal foi uma linguagem feita para estudantes, para a pessoa olhar mesmo o código e sair desenvolvendo, entender o que estava fazendo. O que dá para fazer num ou no outro é independente, varia do programador, o que ele bem entender. Se ele for uma pessoa capaz de buscar e fazer, ele consegue fazer qualquer coisa na mesma linguagem. Pode ter algumas dificuldades, mas sempre tem a mesma forma de fazer alguma coisa. Eu não sei citar alguma coisa que dê para fazer em uma, o que não dê para fazer em outra, tá? Lucas Apolinário. As definições de vírus foram atualizadas. Eu tenho uma raiva desta mulher. Lucas Apolinário. A projeção de um programador no Brasil é boa? Ou você precisa ir para fora do Brasil para ter uma projeção melhor? Não. A projeção de um programador no Brasil é excelente, tá? Tanto que há muita vaga de emprego e há muita procura. Como eu falei antes, principalmente na área de jogos, há uma grande expansão nesse mercado. Então dedique-se, que o Brasil tem muito campo para isso. Talvez as regiões mais centrais, como São Paulo, Rio de Janeiro, até que em Santa Catarina, há polos de informática aqui muito interessantes, que é o caso da cidade de Joinville e Blumenau, que produzem muito software para o Brasil inteiro, inclusive para outros países. Então, Lucas, você não vai precisar ir para outro país, não. Felipe Silva novamente. Uma dúvida muito grande, como fazer designer mais avançados, elegantes, igual a alguns aplicativos? Isso a gente pode tratar outra hora, Felipe, mas é possível sim, há componentes inclusive de terceiros, mas vai bastante da sua pesquisa e seu interesse. Há formas de você colocar skins e tudo mais, mas a gente vai tratar isso depois. Rodrigo Crepaldi novamente. Daria alguma dica para os que estão começando a programar agora? Qual a importância da programação para você? Bom, a dica que eu daria é leiam bastante, peguem programas desenvolvidos por outras pessoas, alguns exemplos, rodem, veja como é que é feito. Eu aprendi muito assim, eu pegava o código de outras pessoas, olhava como é que era feito aquilo ali, para ver o que eu poderia melhorar, se eu conseguia mudar alguma coisa, ou de repente aproveitar nos meus programas parte daqueles códigos. Isso é interessante. Prática é tudo. Façam várias vezes a mesma coisa, tentem melhorar a cada vez. Isso tornará vocês grandes programadores. Qual a importância da programação para mim hoje? Programação é o que bota alimento na minha mesa. Então, ela é de total importância. Paula Santiago. Opa, uma menina fazendo perguntas. Que bom, Paula. Como utilizar RMI em um jogo da véia? Em C#? Bom, o jogo da véia, ou seja, o jogo da velha, eu sinceramente não sei fazer RMI. Talvez o Felipe poderia te responder isso. Mas Felipe Borman, que é o garoto que faz a parte de programação de jogos aqui do canal, quem sabe ele poderá te responder. E eu sinceramente eu ainda não sei. Como eu já adiantei, eu não sou um especialista em C#. Eu estou aprendendo, estou trabalhando na linguagem e vou tentando passar o meu conhecimento a vocês. Tá certo? Então, desculpa Paula, fico te devendo essa. Felipe Costa. Windows, Linux ou Mac? Para mim, na minha opinião, Windows para trabalhar, Linux para segurança, para trabalhar com dados, fazer servidores, e Mac para editor de vídeo, criação de design ou simplesmente navegação. Apenas a minha opinião, tá? O Windows se popularizou muito na parte empresarial, então eu acredito que ainda vai seguir essa linha, porque as empresas não se dedicaram ainda muito ao Linux, que é um sistema operacional gratuito que poderia estar fornecendo software por exemplo, sistema de estoque contábil para Linux. Acredito que ainda não tenha algo nesse sentido. Talvez agora, com o advento da web, a coisa subindo para as nuvens, no caso a programação tratando esses sistemas mais online, talvez fique mais popular, tanto o Linux quanto o macOS. Lucas Henrique. Qual é o melhor Visual Studio, 2010 ou 2012? E qual o Windows é melhor, 7 ou 8? Sempre uma versão mais nova vai ter maiores recursos. Provavelmente foi tratado alguns erros das anteriores,
então a tendência é que elas sejam melhores sempre a última versão. Acredito que isso responde à tua pergunta. Sempre também avaliando que, por exemplo, você tem um computador com Windows 98, aí você pega o mesmo computador e coloca o Windows XP, e depois surge o Windows 7 e você tenta colocar, não vai funcionar. Então cada computador precisa ser melhorado. Então sempre que você coloca uma versão nova, provavelmente o seu computador vai arregar. Então você precisa atualizar o computador também. J. Cris Silva, diferença de C# e C. O C# é uma linguagem aprimorada originária do C, mas são linguagens diferentes. Apenas o C# foi baseado nessas linguagens. Tá certo? Arthur Cícero Santa Helena. Você acredita que está perto de Jesus voltar? Por quê? Não, eu não acredito que Jesus vá voltar. Eu não tenho nem certeza se ele existiu. Espero que tenha existido e acredito que foi uma pessoa muito boa. Mas eu sou ateu e não acredito nessas mitologias. James Reis. Você não gostaria de mais um parceiro para fazer as videoaulas? Com certeza, James. Quem quiser enviar videoaulas, alguma coisa, eu posso publicar no meu canal. Só que eu não pago ninguém. Mas tem que ter um certo comprometimento. O pessoal costuma fazer algumas aulas iniciais, depois não conseguem dar sequência e no fim o pessoal fica desamparado. Então, com certeza os novos parceiros do canal vão ter que me mandar uma certa quantidade de videoaulas já prontas para que eu possa ir publicando na medida do possível. Eu não posso aceitar uma, duas aulas e depois não ter essa continuidade, fica ruim para vocês. Tá certo, pessoal? Bom, essas foram as perguntas lançadas aqui. Eu espero que tenha atendido às expectativas de vocês. Vou fazer novos questionamentos para que vocês possam colocar novas perguntas e interagir aqui com o canal. Fico muito feliz que o pessoal tenha participado, esteja participando, e quem sabe agora vocês podem pensar em novas perguntas e já deixaram lá no Facebook para que eu possa criar um novo vídeo de perguntas e respostas. Tá certo, pessoal? É um prazer eu fazer esse tipo de material para vocês. Eu espero que todos estejam gostando, e que alguma coisa de útil vocês possam tirar disso tudo. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.